Completa pra mim, Papa, sobre o Flamengo. Tem a questão envolvendo o Andreas Pereira, esquentou, esfriou, tá na mesma, como é que tá? Não, a situação, Andreas Pereira, falaram que ia ter reunião entre hoje e amanhã e tal. Hoje não. Hoje, inclusive, o jogador estava concentrado pro jogo contra o Arsenal, esperando ter uma oportunidade. Entrou em campo aos 67 minutos do segundo tempo. Não foi titular. Jorginho não entrou, hein? Jorginho não entrou, né? Então, Jorginho não entrou. Os dois jogadores que podem vir para o Flamengo, né? O Jorginho que vai vir, né? Bem encaminhado depois da reunião. Mas os dois em campo hoje se enfrentaram. E, no caso, o time, né? As equipes se enfrentaram, né? Os dois poderiam estar em campo ao mesmo tempo. Acabou que eles colocaram o Andreas Pereira no banco. E essa situação está gerando uma tristeza do Andreas lá no... Tá se sentindo boicotado, tá se sentindo desvalorizado. E eu não sei se a Raíza soube, ele estava na expectativa de ser o melhor jogador da temporada. E aí ele perdeu essa premiação lá, feita pelos torcedores. Você soube, Raíza? Uhum. Sim, sim. Isso chateou muito ele. Ele estava bem cotado, ele estava sendo aquele que estava liderando as pesquisas. E conforme o Fulham começou a não colocar ele nos jogos, ele perdeu essa posição, ele perdeu esse status aí, e isso deixou ele muito chateado. Outra coisa que deixou ele muito chateado foi também ele não ter sido convocado para a seleção brasileira recentemente, e tudo isso faz com que ele queira sair do Fulham, não aceita renovar no Fulham. Já deixou claro mais uma vez que para pessoas próximas que não quer renovar, que o Fulham está oferecendo e ele não quer renovar, e o desejo dele é jogar no Flamengo. Só que como falaram de uma reunião hoje, a informação que eu conversei com pessoas próximas do Andreas Pereira é que não tinha essa coisa de reunião, porque o jogador estava concentrado até para o jogo, então não tinha a menor chance de acontecer essa reunião hoje. Com relação aí à questão também de mercado da bola, a Raíza Simplício trouxe uma outra possibilidade de Richarlison no Flamengo. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, não sei se a Raíza pode monitorando, falar sobre isso. A Fluminense também estaria monitorando a situação. Os times estariam monitorando a situação do Richarlison, Raíza, é isso? A situação do Richarlison... Não é 1º de abril, não? Não é 1º de abril. O Tottenham vai ouvir ofertas para negociar o Richarlison nessa próxima janela de transferências, a janela do meio do ano, que é a principal janela de transferências no futebol europeu, né? Na última janela de transferências, na de janeiro, algumas equipes procuraram o Richarlison, o Fluminense procurou, o Flamengo procurou, o Palmeiras procurou, teve um clube da Arábia Saudita que também fez proposta para o Richarlison. Essas ofertas elas foram recusadas tanto pelo Richarlison quanto pelo Tottenham, que não tinha o intuito de negociar o Richarlison na janela de janeiro, queria que ele pelo menos terminasse a temporada, ele que vinha de muitas lesões, não estava conseguindo ter sequência, ele mesmo queria dar a volta por cima no Tottenham, enfim, mas até o momento isso não aconteceu, ele se lesionou de novo, inclusive ele está com uma lesão, está se recuperando de uma lesão no tornozelo, a expectativa é de que ele retorne na próxima semana e fique à disposição do Tottenham, mas fato é que a história dele com a camisa do Tottenham está chegando ao final, né? O staff dele já começa a se movimentar, já está avisando ao mercado que o Tottenham vai ouvir ofertas, que o próprio Richarlison vai escutar ofertas agora nessa próxima janela de transferências. E o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras são equipes que estão acompanhando essa situação, né? Vão avaliar se vão de fato fazer uma oferta para o Richarlison em junho. Eu conversei com pessoas próximas ao Richarlison que disseram que a prioridade dele é continuar no futebol europeu, mas ele vai ouvir ofertas aqui do futebol brasileiro também e vai buscar um projeto. Ele está muito chateado com essa sequência de lesões, o fato de ter perdido espaço lá no Tottenham também por conta disso, e ele entende que ele precisa de um projeto e um clube sólido que brigue por títulos para conseguir o objetivo dele, recuperar o bom futebol e jogar a Copa de 2026, que é o grande sonho do Richarlison, é disputar essa Copa do Mundo dos Estados Unidos. Então, é um nome que a gente vai escutar muito falar
nas próximas semanas, mais próximo aí da janela de junho. O Mário Bittencourt, né, Ilan, presidente do Fluminense, inclusive na última janela de transferências, falou bastante sobre o Richarlison. O Felipe Luiz, segundo o Thiago Asmar, na época chegou a ligar para o Richarlison, conversar com ele. O Felipe conhece o Richarlison, né? Eles compartilham ali seleção brasileira, conquistaram juntos a Copa América em 2019. É um jogador que o Felipe também entende como um jogador interessante, que encaixa não só como uma opção ali para o Pedro, mas uma possibilidade de jogar junto do Pedro também ali como um segundo atacante. O Richarlison, ele não é visto pelo Felipe Luiz como um centroavante, um 9 de área, mas sim um jogador que tem muita mobilidade, pode jogar como 9 e pode jogar também como um segundo atacante. Então, vou ficar de olho nessa situação do Richarlison, porque vai ser um jogador que vai estar no mercado aí nas próximas semanas, Ilan. Flamengo, Fluminense e Palmeiras, né? Então, portanto, planejando em tentar trazer o Richarlison com essa baixa dele, com essa situação desconfortável lá no Tottenham. Eu, sinceramente, tenho dúvida, quero ouvir o Pedrosa, quero ouvir o Paulo. Ele é vascaíno. Eu sei disso originalmente, né? Eu tenho uma identificação imensa com o Fluminense hoje em dia, né? É muito próximo do presidente Mário Bittencourt. Pelo que eu ouvi, tá? Pro Vasco não vai agora, hein? Não, o que eu digo é para não ir pro Flamengo. É mais ou menos isso. Uma questão com o Fluminense dele também, para não ir pro Flamengo. E ainda tem ele já vestiu a camisa do Fluminense várias vezes recentemente, fez vídeo, fez stories mostrando, vendo o jogo do Fluminense. Ele então, é assim, identificado com o Fluminense e é vascaíno. Então, eu acho muito difícil que ele vá parar no Flamengo. Mas eu não sei qualquer coisa pode acontecer, exatamente. Tem isso tudo aí. Mas o Luiz Henrique, mais identificado com o Fluminense que o Luiz Henrique, nos últimos anos, eu acho que não tinha. O Luiz Henrique chorou pra inundar ali, foi até no Engenhão, a despedida dele. Da base que você diz? O Luiz Henrique, mas não tava na base, tava jogando no time de cima. O Luiz Henrique chorou rios quando ele foi embora do Fluminense, quando ele se despediu em 2023. Mas o Botafogo não é o Flamengo, né? Não, ok. Mas assim, o Luiz Henrique chegou a dizer o seguinte: eu não jogo em outro lugar que não seja o Fluminense, fazia vídeos, fez podcast, o Flamengo quase levou ele, né? E aí parece que no fim é o seguinte, ele falou: não, o Flamengo eu não vou, prefiro ir pro Botafogo. Os empresários queriam que ele fosse pro Flamengo ou pro Botafogo, ele falou: então eu vou pro Botafogo, que é uma coisa menos grave na rivalidade. Mas enfim, é um cara ultra identificado com o Fluminense e voltou pro Botafogo. Né? No fim das contas, acabou voltando para o Botafogo. Então, assim, essas coisas acontecem. Eu não duvido ver o Richarlison no Flamengo, apesar dele ser vascaíno de coração, apesar de ter se tornado tricolor, né? De ter conquistado essa identificação toda. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: eu tenho um pouco de dúvida sobre o que o Richarlison ainda pode entregar com o que aconteceu na carreira dele recentemente, principalmente no que se refere a lesões. Né? Não é algo para você ignorar ou tratar como algo pequeno. O Richarlison já vem mal há algum tempo, tecnicamente já não vinha muito bem, e a questão das lesões tem atrapalhado de uma forma grande a carreira dele. Eu não sei se ele vai voltar a ser um jogador de altíssimo nível, mesmo jogando no futebol brasileiro. Porque futebol brasileiro ou futebol europeu, o que a gente está falando aqui é sobre lesões. Ele, se voltar para o Brasil, não vai ter lesões? Então, assim, eu não sei se vale fazer uma loucura para trazer o Richarlison. E você repatriar o Richarlison hoje, não vai ser barato. Em termos de salário, não vai ser uma coisa barata. Fala, Raíssa. No ano passado, Ilan, no início do ano passado, tá? Na janela de 2023 para 2024, o Tottenham recusou uma oferta de 40 milhões de euros. Eu lembro 40 disso. milhões de euros do futebol saudita pelo Richarlison. O Real Madrid era um clube, por conta do Ancelotti, que tinha demonstrado até interesse no Richarlison também. E hoje, né, há pouco tempo aí da janela de transferências, da principal janela da Europa, o Tottenham já avisa ao mercado que está disposto a negociar o Richarlison. Então, mudou muito. Mas né, qual o valor, Raíssa? De um ano e meio para cá. E tem o salário dele também. Não sei dizer ainda valores que o Tottenham deseja. O contrato dele até quando mesmo? Muito abaixo disso aí. Os valores serão muito abaixo disso aí, viu? O contrato é segundo o Transfer Market, o contrato vai até junho de 27. Tem 2 temporadas ainda. Ao final dessa tem 2 temporadas ainda. Eles podem ainda pedir um valor alto. É isso, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer aí. Você botaria um dinheiro forte pelo Richarlison, Papa? É um risco grande hoje, né? Não sei se tem essa identificação com o Flamengo, mas, cara... O Flamengo quer, né? Mas eu acho que é jogador que foi destaque para mim do Brasil na Copa do Mundo. Podem falar o que for, mas ele estava muito bem em 2022.
Eu acho que cara, o Pedrosa falou de torcer para não sei o quê, mas para mim é profissional. É profissional e com certeza vai querer atuar numa equipe forte como o Flamengo no Brasil. O cara vem para o Brasil. Com certeza. Com certeza. Com certeza ele é profissional, ele vai querer. Mas não dá pra você falar que ele vai querer jogar no Flamengo, com certeza. Se tiver uma proposta boa, ele vai preferir jogar onde? Vai jogar no Vasco? Não é questão de preferir. Vai jogar no Fluminense? Eu vou te dar um exemplo. Ele vai preferir jogar no Fluminense. Mas tem que ser uma proposta do mesmo nível, né? Que não vai ser. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Não, mas é essa a questão. Eu tô falando do profissional. Ele vai preferir o quê? Vai jogar num time forte que tem que ter um elenco melhor sobre isso, e que oferece mais pra ele. Mas se tiver a proposta financeira igual, sinceramente, eu acho que ele prefere jogar no Fluminense do que no Flamengo. Proposta financeira igual. Claro, o Flamengo é um time melhor, ele tem mais chance de se conquistar no Flamengo? Claro que sim. Mas eu digo assim... Onde ele vai ter mais chance para a seleção? Se ele jogar bem no futebol brasileiro, ele volta para a seleção brasileira. Não, onde ele vai ter mais apelo para a seleção? Se ele joga bem... Onde ele vai ter mais apelo para a seleção? Entre Fluminense, Palmeiras e Flamengo... Lógico que Palmeiras e Flamengo. Okay. Mas se ele fizer uma temporada absurda pelo Fluminense, ele pode ser convocado. Raíza, eu conversei com uma pessoa agora que falou que para ele o que mais importante é se aproximar da seleção brasileira. Mas ele no Fluminense ele quer absoluto, ele quer continuar na Europa, tá? Raíza, titular no Flamengo, ele quer continuar na Europa, né? A prioridade dele mas no Brasil ele quer se aproximar. Se ele vier pro Brasil é para se aproximar de seleção brasileira. Mas ele no Flamengo não seria nem titular, talvez, tô dizendo, não há nem garantia de que fosse titular. É isso que eu tô dizendo. Então ele no Fluminense, né, dono da camisa nova, ou no Palmeiras, se fosse o caso, ele jogando e se destacando num time onde ele vai ser titular absoluto, ele tá mais próximo também de ser visto pelo técnico da seleção. No Flamengo não sei nem se ele seria titular. Gente, hoje acho que não seria. Rio, São Paulo, de primeira prateleira, no caso, na minha visão, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, se ele vem pro Corinthians, por exemplo, São Paulo, e ele faz um excelente ano no Campeonato Brasileiro, ele tá próximo da seleção brasileira. Mas tem que jogar, né? Tem que ser titular. É isso que eu tô falando. No Flamengo ele é titular? Não sei, Não sei também. Eu estou falando, e acabei de ver que a Raíza deve ter uma informação parecida. Eu estou falando para vocês. Brasil, ele só vem para time de topo. Mas ninguém tá discutindo isso agora. Você afirmar que ele gostaria, que ele queria jogar no Flamengo? Só quer jogar em time com elenco fortíssimo. Ok, mas isso aí é óbvio. Palmeiras, Botafogo. Seriam esses times. Ele não vai voltar pro América Mineiro, porra, que foi o time que revelou ele. Ele não vê muitas opções no Brasil. É Flamengo, Palmeiras, Botafogo. Então no Fluminense ele não joga. É isso que você tá afirmando. Dificilmente. É isso? Tô errado, Raíza? Não, tô perguntando. Eu não sei, tô perguntando. Pelas informações que eu tenho, Ilan, pelas conversas que eu tive com pessoas próximas ao Richarlison, o Fluminense hoje ele não é visto pelo staff do Richarlison uma equipe que vai brigar por títulos, uma equipe de topo, que vai disputar títulos. E o foco do Richarlison se voltar ao futebol brasileiro, para um time que vai brigar por títulos, um time de topo, um time que vai realmente proporcionar ao Richarlison conquistar títulos e realizar o sonho dele, que é o grande objetivo hoje da carreira dele, é disputar essa Copa de 2026. Uma pessoa próxima a ele, inclusive, me citou o Corinthians. Caso o Yuri Alberto saia, né, essa pessoa me disse que pode até existir a possibilidade do Corinthians ir lá ver qual que é a situação dele, enfim, etc. Pelo time que o Corinthians vem montando, pela força da torcida também, enfim. Mas fora isso, foi o que me foi falado, é que o objetivo dele, se voltar ao Brasil, é para um time que vá realmente brigar por títulos. Hoje o Fluminense não é esse time, né, Ilan? Que a gente coloca ali que realmente vai brigar por títulos. Não, tá dando informação, tá entendido. É uma informação, então, trazida aqui da apuração da Raíza. Faz sentido. Aqui também me eu falaram, acho que se for acontecer, ela confirmou. Eu honestamente acho que se ele for voltar pro Brasil, talvez para fugir dessa situação aí, que é vascaíno, que é identificado com o Fluminense, ele vai acabar preferindo ir pro Palmeiras ou pro Corinthians. Futebol paulista, né? Vai procurar essa fuga, né? Que aí ele não tem esse problema nenhum. Sabe o que essa pessoa que me falou, que acabou que a Raíza me confirmou aí? A informação de preferir os 3 ou 4 times de topo do Brasil. Essa pessoa me falou o seguinte, que até vai na linha do que ele falou, mas para explicar o que ele falou, ele tem muito tempo depois da carreira para torcer pro time do coração. É isso aí. Não, tá gente, em nenhum momento tem jogador que vai só pelo profissional. Em nenhum momento eu cogitei o Richarlison no Vasco, tá?
Pra mim é chance zero. Não, eu tô falando que tem jogador e jogador. Tem jogador que pensa no clube do coração e tem jogador que vai pelo profissional só. Eu não vejo o Richarlison vestindo a camisa do Flamengo. Eu posso queimar minha língua, porque o jogador faz o que quiser, mas ele já falou diversas vezes que ele torce pro Vasco. Ele já falou diversas vezes que ele tem um carinho enorme pelo Fluminense. Eu não sei se ele jogaria isso fora e ele podendo jogar no Palmeiras e no Corinthians. Olha que o Flamengo tá no topo da lista. Olha que... É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Hoje é dia de Flamengo, hoje é dia de guerra, hoje é dia de ver o Mengão estreando, né, na Libertadores. Eu tô muito confiante, acho que o Flamengo tem tudo pra fazer uma ótima partida e voltar para o Brasil, né, com os 3 pontos, com a vitória, que é o mais importante. O assunto desse vídeo principal é mercado da bola. Tá saindo a informação de que o atacante Richarlison tem o desejo de jogar pelo gigante brasileiro para disputar a próxima Copa do Mundo, né? E o desejo do jogador é vir voltar para o Brasil para atuar num grande, né? E entre esses gigantes está o Flamengo, né? O empresário do jogador acredita que para a visibilidade do atleta jogar no Flamengo, né, poderia ser um passo muito importante para o jogador voltar, né, a Copa do Mundo, a voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Então, assim, eu tô muito confiante mesmo. Vamos torcer para que realmente o Richarlison possa voltar para o Brasil e possa vestir o manto sagrado. E também o Flamengo tem outro nome sendo especulado, que é o nome do Júlio Enciso, né? Meio-campista paraguaio, que hoje joga pelo Brighton na Inglaterra. Muito bom jogador, é um cara assim que dispensa comentários, é um atleta assim de muita categoria, de muita qualidade, né? Não só ele, mas o Thiago Almada também está sendo especulado no Flamengo. Então o Flamengo está trabalhando com diversas possibilidades. São jogadores que chegam para agregar e agregar muito. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver esses atletas vestindo o manto sagrado? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Então é isso, galera. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.